O Juliano, sempre, desde que eu conheço ele, gente, sempre ele fez dieta. Porque assim, agora ele está na reeducação alimentar, mas desde que eu conheço ele há 9 anos, ele sempre, ainda na época da TV, ele ainda conseguia se manter mais constante, né? Mas depois, ele já, agora não preciso mais da imagem, então ele gosta de doce, né? Quem tá aqui, quem é próximo, sabe que ele tem um negócio com doce. A família inteira dele é assim, tem um negócio com doce, uma quedinha por doce. Então, desde que eu conheço, a gente sempre tá ali tendo informações sobre dietas e reeducação alimentar. E muito resistente, porque sempre fez, então era assim, fazia e como assim, meninas? Homem tem facilidade, né? Homem perde 6 em 20 dias, mulher perde 1 quilo, né? Fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. E como ele tem facilidade, então o que ele fazia? Ele comia, ele emagrecia daqui a pouco, então ele já sabia o que fazer. A gente tinha muita informação sobre isso. Mas eles, nesses últimos tempos, ele vinha ouvindo: Juliana, procura uma orientação, uma nutricionista, né? Agora, tem coisas novas. E eu mesma aqui falei para ele, falei: Aline, a gente já sabe o que precisa comer, o que não pode, o que pode, o que não pode, integral, a gente já sabe, já está cansado de saber. É que de verdade a gente faz, tem hora que você cansa de comer a mesma coisa que você sabe que... Mas na realidade, ele acabou sendo convencido e falou assim: quer saber? Igual a Valentina, quer saber? Foi lá na nutricionista. E aí, a gente viu que a gente achava que sabia alguma coisa, mas na realidade, a gente não sabia era nada. Porque a gente tinha a informação, mas a gente não tinha o direcionamento, a orientação. E foi isso que foi passado para nós. Foi aí que a gente viu que era muita informação, que a gente não conseguia colocar em prática, porque necessitava de uma orientação, de um direcionamento. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. A gente pode ter toda a informação do mundo. Já viu aquelas pessoas que sabem, outras que acham que sabem? Já conheço, já li, já sei da palavra. Não preciso de mais conhecimento, eu já sei. Aí quando você vai ver, a pessoa não sabe, porque a informação sem o direcionamento, você não consegue colocar nada em prática. E foi isso que nós descobrimos, que a gente precisava muito. Ele precisava muito da orientação. E eu também, porque eu precisava para ajudá-lo nesse processo que está sendo bem sucedido, graças a Deus. Mas na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, a gente também acha que sabe. Quando na verdade, se nós não tivermos uma orientação, uma revelação. O que é a revelação, gente? É a informação com a orientação. Primeiro do Espírito Santo, depois de pessoas que podem te orientar, pessoas que podem direcionar. Isso é o mais importante. Por isso que quando a gente acha que sabe, sempre é bom ter orientação, que a gente vai aprender sempre um pouquinho, e um pouquinho, e um pouquinho mais. E uma das opções ali na conversa, na primeira conversa com a nutricionista, ela deu, uma das opções era: Juliano, esse é o cardápio, tá? Só que assim, um dia da semana você tem um dia do lixo. Ele: que é isso? Eu falei assim, é assim, você escolhe aquilo que você gosta, sabe? Assim, você pega uma refeição, você pode comer. Ele: nossa, mas eu tô assustado com esse negócio. Mas pode mesmo? Ela falou assim: pode, não. Pode, eu tenho um paciente aqui que uma vez na semana pega um pote de sorvete e come de boa. Aí ele falou assim: olha, eu não quero. Ela, certeza, ela falou assim, ele falou: eu não quero, porque eu me conheço. E se eu experimentar um pouquinho, eu vou voltar a comer tudo de novo. Porque eu tenho o quê? Eu tenho uma queda por aquilo que eu gosto. Eu tenho uma queda por doce. Então, se eu for comer, eu vou descambar. Então, é melhor eu não comer. Ela falou assim: tudo bem, isso é opcional. Você não quer? Que bom, Juliana, você não quer. E colocou lá. Ele não quis, porque ele sabe os limites dele.
E ele sabe que se ele pegar uma colherzinha, pronto, a vontade volta. E o que mais impressiona é que tem muitos cristãos tendo o dia do lixo. Parece louco, mas é real. Só a gente sabe. O dia do lixo, 6 dias da semana eu busco a Deus, mas um dia, dá licença, eu vou matar minha carne. Deus me entende, Ele sabe que é difícil. Então, uma vez da semana, eu vou ter que satisfazer as minhas vontades. Isso é muito sério. Como que a gente pode 6 dias ser de uma forma e um dia querer satisfazer as nossas vontades? Esses dias o Juliano viu uma ilustração, ele contou para mim, é uma garrafinha de água. Se você soubesse que ela tem 99% de água pura e 1% é água do esgoto, foi misturadinha, ele chacoalha, você vai tomar? Claro que você não vai. E por que a gente acha que Deus tem que aceitar esse nosso comportamento? 99% Deus, mas esse 1% aqui eu vou tirar só para ter o meu dia, para satisfazer a carne, para matar minha vontade. Porque na realidade, esse dia do lixo na alimentação é isso. A pessoa espera a semana inteira só pensando na pizza. Aí chegou no dia, ela come a pizza. O que ela faz? Ela satisfaz aquilo, o desejo dela de comer a pizza. Ela se alimenta com aquilo. Ai, que delícia comer minha pizza. É isso. Agora, se é opcional, gente, se o dia do lixo é opção na alimentação, na vida espiritual não é. Deus não nos dá essa opção. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente segue, ou a gente não segue. É muito sério isso, porque dias atrás eu recebi uma mensagem de uma garota de 19 anos. Ela estava muito nervosa, ela chorava, e eu falo, o que foi? Ela, olha, ora por mim, eu estou sentindo muita culpa, até que ela se abriu. E ela falou assim, olha, eu conheço Jesus, eu conheço a palavra de Deus, mas é que eu tinha muita curiosidade, sabe? E aí eu tive um convite na sexta-feira, e era um aniversário, uma danceteria. E eu fui, e eu fiz tudo lá dentro. Eu fiz tudo que eu nunca fiz. Eu fiz tudo que eu tinha vontade de fazer, que eu sabia que eu não podia fazer. Só que agora eu estou me sentindo tão culpada que eu estou pensando até em me matar. Porque o Espírito Santo, eu entristeci o Espírito Santo. Deus está bravo comigo. E o diabo anela. Ela falou assim, mas eu fiz tudo, Viviane, eu não quis nem saber o que era, porque para falar tudo, eu fiquei até com medo de ouvir uma menina de 19 anos cheia de curiosidade. Então o que ela fez? Ela chegou lá, foi o dia do lixo, e fez tudo o que ela não podia fazer. E eu disse para ela, você se arrependeu? Ela, muito. Eu falei, então, peça perdão ao Senhor, e prossiga, e não faça nunca mais isso. Ela falou, mas Deus não está triste? Ele perdoa se você se arrependeu de coração. Vai e não peques mais. Assim como o Senhor falou para a mulher adulta. Não faça mais. Aí ela ficou bem, ela encerrou. Mas vocês entendem a gravidade do negócio? Isso é muito sério. Essa questão do dia do lixo, ela é vista com bons olhos por alguns profissionais e outros abominam isso. Justamente pela culpa que causa no dia seguinte. Porque a pessoa ela já está acostumada, então ela sabe que se ela seguir aquele cardápio, ela está vendo o resultado. Aí ela vai, come uma pizza inteira e ela fica pensando, não, eu vou engordar. Por que eu comi? E isso, algumas pesquisas dessas pessoas que abominam, isso causa transtornos ainda maiores nas pessoas. E é exatamente o que o diabo faz com aquele crente, aquela pessoa que conhece a verdade, mas que ainda acha que Deus entende a fraqueza e que ele assim não é tão mal ao ponto de aceitar que a gente possa tirar um dia como esse. Tem uma frase,
Olha, do Charles Spurgeon, que o Juliano compartilhou hoje no grupo da equipe. Discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado, mas sim saber a diferença entre o certo e o quase certo. Vou ler de novo. Discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado, mas sim saber a diferença entre o certo e o quase certo. Ou seja, o quase certo não é certo, é errado. E foi isso que Jesus combateu nos fariseus, porque os fariseus eram aqueles que falavam que conheciam a palavra, e eles de fato tinham muita informação, só que quando Jesus veio para trazer o direcionamento para eles, eles não quiseram. Não, eu já sei, eu não quero o direcionamento. Eles não colocavam em prática, então eles não eram obedientes. Eles diziam ser obedientes, mas as atitudes deles não eram de pessoas que seguiam a palavra de Deus, de pessoas que praticavam a palavra de Deus. Era muita informação e nenhuma orientação, porque eles não quiseram, porque Jesus passou por eles, querendo dar a orientação, querendo trazer a direção para eles, e eles não quiseram, porque eles achavam que eles não precisavam. Ouvi uma frase que assim, uma aparente obediência é uma desobediência. Se ela é só de fachada, ela é desobediente. Ela é desobediência, ela não é uma obediência. Se é uma obediência de fachada, é uma desobediência. E nós temos que ficar muito atentos, porque não é isso que Deus espera de nós. Uma pessoa falou esses dias assim, a gente estava sentado e era sorvete, né? Era sorvete na mesa. Aí eu levantei, gente, saí, a pessoa fez assim pro Juliano: toma, ai, não tá vindo, toma, uma colherzinha. Ele olhou para ela assim, falou assim: mas eu não tô, ela não tá me proibindo, é que eu sei o meu limite, eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Sabe por quê? Porque sempre as pessoas vão oferecer pra gente: não, amor, não faz uma colherzinha só. Não, isso daí não vai. Mas ele sabe que ele não pode. Ele sabe que ainda, né, que agora ele não pode. Ele sabe o que ele pode e o que ele não pode. E ele está obedecendo o cardápio. Deus quer de nós transparência, gente. Ele quer atitudes de transparência. Que a gente seja cristão 7 dias na semana, 24 horas por dia. Ele não quer ter a gente que 1% de nós. Romanos 6, 15 a 18 diz assim: então, nós vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Isso é o apóstolo Paulo dizendo. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, vocês tornam-se escravos daquele que obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. A quem você obedece é a quem você é escravo. Se você obedece a palavra de Deus, você é escravo da justiça. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Não existe. Desde uma traição até uma maledicência, falar mal de alguém, é pecado. Sabe que pecado premeditado é o dia do lixo. Então você sabe que você vai ver alguém no fim de semana, então você vai juntar todas as informações de alguém e vai sentar e vai, isso é pecado. Mesma coisa que uma traição. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Por isso que a gente tem que pedir obediência de coração. Me dá um coração obediente, Espírito Santo. Me ensina a ser transparente nas minhas atitudes.
É isso que Deus espera de nós. E se você ou alguém que você conhece que te contou isso, alguém que esteja depois assistindo esse vídeo, se você fez o dia do lixo, se foi hoje, se foi ontem, e se você está se sentindo culpado, se o diabo está na sua cabeça, Deus diz: arrependa-se, vá e não peques mais. Vá e não peques